Olá pessoal, boa noite. Iniciando mais uma live da Academia de Líderes 3Fs, aguardando o Omar Gunning que vai estar comigo essa noite, aguardando outras pessoas entrando para a gente poder dar início a essa live. Como sempre, nas quartas e domingos, trazendo um tema muito legal sobre liderança, trazendo também conteúdos da Academia de Líderes 3Fs. Vamos aqui autorizar a entrada do meu amigo. Guardando a entrada. Oi, Obar. Tudo bem, Vitor? Boa noite, tudo bom? E você? Tudo bem, tudo bem. Melhor agora, né? Bacana, eu fico sempre curioso, será que quem está nos acompanhando ou vai nos acompanhar está sentindo esse friozinho que estamos sentindo aqui, não? Não necessário, né, Vitor? A gente tem participante aqui nos nossos bate-papos, nas nossas lives, praticamente do Brasil. Em muitos casos, gente que está fora do Brasil e que nos acompanha, né? Ou a Exata, você, ou a e- Rosane, ou me exatamente acompanha aqui, né, isso. pelo Instagram. Mas E enfim, né, aí? a gente sempre comenta, né, que na Academia de Líderes 3Fs, né, a gente tem a preocupação de que você aqui aprende o caminho para fazer seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido e valorizado. E sempre quartas e domingos nós estamos aqui nessas transmissões. E para essa noite fria, aqui pelo menos em Santa Catarina, nós escolhemos um tema quente, que é o baixo engajamento da equipe, né? Então a gente quer nessa live hoje discutir por que às vezes acontece esse baixo engajamento da equipe e passar algumas dicas para os líderes ou futuros líderes que nos acompanham aprenderem ou lapidarem seus conhecimentos para superar esse desafio, né? Vamos começar discutindo qual é a grande importância do engajamento, ou até, Omar, vamos tentar definir para o pessoal, na tua visão e na minha visão, o que é engajamento? Legal. Vitor, quando a gente está dentro de um negócio e a gente, com verdade, entende propósito, proposta de valor, de entrega, tem a clareza do para onde o negócio caminha, então quais são as características que a gente valoriza, a transparência, a troca, a interação, a Sim, vontade, o desejo e o respeito dos outros perante aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sei, o quanto se reconhece, o quanto se vibra, o isso, quanto de conexão eu tenho, é o engajar, né? Se isso. você está dentro de uma Uhum, organização, por ali estar, pensando no final do mês, né? No salário, ou na possibilidade de eu ao menos estar por estar, né? Estou porque estou empregado, né? Isso não é engajar, né? não. Então, o engajar é Uhum, pertencer, é ter internamente, de uma forma muito genuína, quase que o poder do dono, né? Porque o senso obrigatoriamente todos isso. nós deveríamos ter, né? Mas o poder do dono, e a gente tem dito, né, na academia aqui, a Rosane, você e eu, o quanto a gente tem acreditado em organizações, em empresas, Isso, em visões empreendedoras que oportunizam para isso, os seus profissionais uma forma mais tranquila de se trabalhar, mais conectada com o outro, mais valorando, né, ou que valoriza o outro na sua forma de ser, de estar, né, e de se entregar, certo? Então, tudo isso, Vitor, na minha visualização, de uma forma muito simples, obviamente, né, claro, é o que eu enxergo enquanto definição aqui, tá? isso. Eu concordo com você e talvez eu possa acrescentar que o engajamento traz muito entendimento da pessoa ter aquela sensação de pertencimento, aquela sensação de contribuir para o resultado e sentir que vale a pena contribuir para o resultado.
né? Então, vibrar quando alcança o resultado, comemorar, lamentar e procurar acrescentar ou dar sugestões quando não se alcança o resultado. E tudo isso é muito fruto do ambiente, né, no qual a pessoa está inserida, né? Até por conta disso, a gente poderia se questionar, né? Qual é o papel da liderança no sentido de, por vezes, colaborar para um baixo engajamento da equipe? Então, essa questão do baixo engajamento, ela está totalmente direcionada, obviamente, à liderança. Primeiro porque, Vitor, é o líder quem contrata. E tudo começa na Exatamente. contratação, né? Então, o líder tem que entender que já num processo de contratação, de recrutamento e de seleção, depois, obviamente, na seleção com as entrevistas, o quanto ele realmente traz clareza, transparência, direcionamento, ele pergunta e é perguntado, né? Ele estimula as perguntas, o quanto ele já ali no processo, ele estimula o profissional a fazer parte e a ser parte de um todo, né? No momento em que a gente começa a entender, Vitor, que lá na base a entrevista ela é importante para fazer com que nós estejamos já entendendo o negócio e que eu, de verdade, enquanto profissional, aceite estar no processo e continuar no processo ou adentrar a uma organização, eu já estou, quando existe esta abertura, eu já estou oportunizando, por intermédio do líder, este engajamento para o negócio ou no negócio, né? Aí, quando a gente percebe que o líder não tem esta energia de nem olhar a estratégia da entrevista, não tem uma estratégia no onboarding que permita, né, na integração, nos primeiros dias, nos primeiros contatos, nos primeiros momentos com as pessoas, com as rotinas, com os processos, ele também não tem esse punch de puxar, de valorar, de dizer, olha que legal, você pensa diferente, olha que legal, você está fazendo diferente, olha que legal o resultado que você trouxe já nos primeiros dias, olha que legal, vamos nos estimular realmente a pensar diferente, agir de uma forma diferenciada. Então, são pontos importantes que estimulam. Agora, se o cara não tem energia, se o líder acredita que os profissionais ali estão porque são mãos de obra e não cérebros também, e almas de obra e cérebros de obra, ficará difícil, Vitor, a gente realmente ter índice de engajamento bom. Ou que nos permita, índices que nos permitam, com fluidez, fazer uma gestão em que todos estão embalados pela mesma missão e visão. Quer dizer, a gente não entrega o resultado possivelmente que deva se entregar, ou se entrega com muito investimento, né? Se a gente pudesse entender um pouco esse jogo aqui. E o interessante é que, por vezes, a gente pode até ter na organização uma cultura, ou um processo, ou uma liderança que não ajuda muito, que não estimula muito, que não dá condições da pessoa se sentir engajada, mas pelo próprio estilo pessoal, o colaborador ele faz o seu melhor e vamos lá, eu estou a fim de colaborar, eu quero que dê certo, e assim, às vezes o próprio colaborador se sente remando contra a maré, porque às vezes ele é sozinho nesse movimento, né? E isso desmotiva, isso traz frustrações, isso leva até o adoecimento, né? Que é uma questão que nós, na Academia de Líderes 3Fs, sempre chamamos atenção e alertamos para essa questão do adoecimento, da frustração, né? Agora, da mesma forma como nós comentamos na última live, recentemente, e em algumas outras oportunidades que nós tivemos a chance de conversar, eu, você e a Rosane, que nos acompanha também, o trio, quando a gente fala de engajamento, às vezes pode parecer um indicador um pouco subjetivo, né? Como é que será que a gente pode mensurar o engajamento de uma equipe? Será que é só pelo resultado? Olha, Vitor,
o resultado, sim, é importante, né? E eu acho que antes de te responder, dizer que eu concordo totalmente com o que você está trazendo aqui, né? Sobre essa questão do profissional também se entender, né? Parte deste processo, obviamente. Mas o que a gente tem visto, né? Quando a gente tem um turnover, né? Que ele entrega diferente do que o mercado pratica, né? Quer dizer, uma alta Bacana. rotatividade. Quando a gente entende que você está no jogo, né? Conversando com as pessoas, mas elas não estão ali, certo? Quando você percebe que os projetos, eles começam, mas eles não terminam, eles não vão adiante. Você tem o interesse pela iniciativa, mas não tem acabativa. Né? Quando você percebe absenteísmo, quando, né, e você traz isso, essa questão das dores, né, da doença, o quanto a gente percebe também aquelas pessoas que falam mal da organização, né? Então na frente está praticamente, aparentemente tudo certo, mas elas saem e elas estão falando mal da organização, do líder, né? Muitas vezes do líder e não da organização. A organização como consequência, obviamente, de um papel importante do líder. Então, Vitor, a gente precisa entender que o processo do engajar, ele é um processo contínuo. Ele é um processo que, obrigatoriamente, tem que ter esse olhar do hoje e do amanhã. E mais, ele é um processo estratégico. Ele não é um processo de apertei um botãozinho do on, né? E deixa a vida me levar. Não. Nós, enquanto líderes, e a academia está aqui justamente para isso, nós precisamos entender que o engajar e fazer com que todos pertençam a uma causa e a uma empresa, na verdade, né? Nós precisamos entender que nós aqui, enquanto líderes, nós precisamos montar estratégias de como fazer com que todos estejam conosco. Então, são estilos de agendas, de eventos, de oportunidades, são estilos de reconhecimento, são estilos de perguntas, são estilos de desafios, são estilos de pensar, são estilos de deixar fazer acontecer. Então, não existe receita de bolo, né? Mas existe sim energia na receita, né? A vontade de fazer com que o time sempre esteja de verdade presente e atuando a melhorar dia a dia a sua performance e a sua comunicação ou conexão com as partes interessadas, todas as partes interessadas. E aí a gente percebe resultados, diminuição em taxas como turnover e absenteísmo e, obviamente, a vontade de estar e de ser, né, a vibe, o punch daquele negócio. Não sei se você concorda comigo que é um estado estratégico, né, um estado de espírito aqui, né, estratégico de fazer com que você sempre puxe, né, os profissionais, obviamente, é uma cadência deles estarem mais conectados com a organização e com os propósitos da mesma. Não resta a menor dúvida, né? E a gente sempre comenta dos 3 pilares da Academia de Líderes 3Fs, né? A forma, a força e a flexibilidade. Isso. E se a gente pensar nesses 3 itens, forma, força e flexibilidade, a gente vai perceber que existe um sem número, digamos assim, de indicadores que podem nos trazer essa informação muito mais assertiva quanto ao engajamento, né? Você falou uma série de itens e eu ainda acrescentaria, por exemplo, retrabalho, desperdício de produtos, matérias-primas, o nível de rentabilidade, por exemplo, né? Então, pega lá uma equipe comercial extremamente engajada, ela vai buscar fazer o fechamento, mas com margens melhores para a organização, por exemplo, né? Então tem um sem número. E esse é um alerta que a gente passa para as pessoas que nos seguem na Academia de Líderes 3Fs, por meio da forma, da força e da flexibilidade, que a gente consegue sair da subjetividade de vários aspectos
para a efetividade e a assertividade. Esse é o ponto fundamental, né? Perfeito. Agora, Oi. talvez a gente escute, falando a respeito disso, que é a questão financeira que promove o engajamento. Eu acho que é uma falácia isso, né, Omar? A gente sabe que não é, né? É importante, obviamente, né? O benefício financeiro é bastante importante, tá? E é um dos grandes benefícios, obviamente, de um profissional, né? Mas você ter um clima organizacional, você ter qualidade no trabalho, você ter uma causa, um propósito amarrado com o teu propósito, com a tua essência, você saber o porquê você se dirige, né, a esta organização, a esta entrega, a este negócio, você entender que dentro de uma empresa existe uma comunidade, dentro dessa Isso. comunidade você tem o seu engrandecimento, você se torna uma pessoa melhor a cada dia, quando você troca, quando você interage, quando você é humilde para dizer, putz, não pensava assim. Então, Vitor, de verdade, infelizmente, as pessoas acreditam muito, e muitos profissionais acreditam que o engajar é aumentar salário, aumentar benefício, né? Sejam vales, sejam tickets, sejam bônus. E a gente sabe que, e as pesquisas nos mostram isso, né? Que um salário, o incremento de salário, ele tem um impacto até 3 meses no Isso, resultado, bem. né? No resultado do ser humano, né? Então, se eu acreditar que a cada 3 meses, Vitor, eu consigo majorar o salário a ponto de gerar satisfação, de engajar, ok, né? Mas isso a vida longa, né? A gente começa a ver que se a empresa tem, né, no seu sustento esse capitalismo, abre e fecha aspas aqui, né? Não é forma de criticar, obviamente, o processo, né? Esse processo de se fazer negócio, mas de se olhar negócio, ok. Mas não é o que a gente acredita, né, Vitor? A gente entende que, além do benefício financeiro, que é necessário, sim, né? Nós temos outros benefícios que obrigatoriamente fazem com que as pessoas estejam ali dentro, conectadas e vivendo a vida do negócio. Quer dizer, engajadas. A melhor prova de que isso é uma realidade, além das pesquisas, né, que você trouxe aí, pesquisas que ouvem, né, diversas organizações ao redor do mundo, certamente, né, é a própria percepção de que, por vezes, né, existe um sem número de pessoas trabalhando de forma voluntária em projetos e dando, assim, a sua melhor contribuição. Por quê? Porque elas estão engajadas, Isso, né? E aí isso, não é uma questão de remuneração, é uma questão de é satisfação. isso. Então a gente sempre volta nas questões motivacionais, né? Eu tenho que ter o básico sendo bem resolvido, mas o que vai deixar a pessoa realmente afinzona de estar lá é a questão de acreditar no É projeto, isso. de entender que a causa vale a pena, de entender que realmente faz sentido, né? Agora, né, nós estamos praticamente nos encaminhando para os finalmente aqui, né? Eu vou ler um pouquinho da nossa lição de casa, né, que nós preparamos antes, né? Para Legal. começar a trazer para as pessoas que nos acompanham algumas dicas, né? Algumas estratégias práticas, perdão. Então, assim, a gente colocou assim, como uma estratégia prática para aumentar o engajamento, né? A comunicação, uma comunicação transparente e frequente. Isso ajuda, né, Omar? Sim. De novo, né, Vitor? Quando você traz a transparência, você mostra que a pessoa é importante, né? Que o Isso. dado, que a informação, que o fato está ali, né? E você acaba inspirando as pessoas a trocar, a questionar. E isso faz com que, de novo, né, Vitor, a gente tenha essa interação e essa oportunidade de, putz, olha que legal, eu estou recebendo essa informação. Né? Isso. Corroborando com isso, né? A parte de reconhecimento e de recompensas, né? E aí, de novo, né? Será que reconhecimento e recompensa é só a parte financeira? Não é, né?
né? E eu acho que Não, você né? complementa o que eu trouxe, né, minutos atrás aqui, Isso, né? O quanto exatamente. eu estar, né, sendo monitorado, acompanhado, né, dirigido, né, gerido Isso, por alguém, exatamente. e lá num determinado momento, né, você para e você escuta, puta, olha que legal isso aqui, né, Isso, que a gente é, alcançou, que você alcançou, né, e isso de novo, né, mostra o quanto de importante ou quão importante você é para o processo, muito legal. isso. Outro item que a gente sugere de forma bem prática para você trabalhar o engajamento da equipe é o desenvolvimento profissional contínuo, né? E aí está aí a nossa Academia de Líderes 3Fs para ajudar nisso, né, É Omar? isso, né, Vitor? Não se faz nada diferente se nós não buscarmos, obviamente, o desenvolvimento. E quando a gente percebe que, além de eu olhar para o meu desenvolvimento, a própria organização entende a Isso, importância de, né, você vai entendendo que, que legal, a organização também enxerga, né, que o meu isso, desenvolvimento, né, que quer dizer que o meu talento, a minha potencialidade desenvolvida, né, tem valor, né? E por isso isso. eu acabo, obviamente, estudando para me entregar mais, né? Esse é outro ponto importantíssimo que você traz, Vitor. Muito legal. É. E uma última dica, né? Tem muito mais coisa que a gente poderia falar, mas o nosso tempo é relativamente escasso. É um tema que, se as pessoas olharem as nossas publicações, tem várias lives que tratam do assunto, que é a cultura do feedback. Vamos explorar esse tema mais um pouquinho, Omar? Vamos sim, Vitor. O outro ponto, né, que eu acho que é o último que você está trazendo aqui, o quanto a gente, a cada recorrência, né, a cada período, a gente precisa parar para olhar, né, ao outro e trazer, né, com transparência, com dados, com fatos, os pontos que você tem observado, o questionar, né, Vitor, o que que aconteceu naquele Isso, momento, né? E você escutar, e você trazer a sua verdade, escutar a verdade do outro, buscar entender quais são os próximos passos, se envolver com o outro na medida de se importar com aquilo que ele fez, com isso, aquilo que ele escutou, com aquilo que ele acredita, de você redesenhar possivelmente o trajeto, o processo, a jornada, caso vocês entendam que faça sentido, né, a mudança. E por fim, Vitor, sempre se colocar à disposição para os próximos passos, para um processo de melhoria, para um processo preventivo, para uma correção, para um desenvolvimento. Então, o feedback tem este grande papel. E aí, obviamente, você, quando você gera esta oportunidade de entregar um feedback, de novo, você está se qualificando na medida em que você está dizendo, olha aqui, ó, você tem valor para mim. Eu quero é, investir um tempo, minha energia, né, aqui é, para que a gente juntos descubra aqui o que pegou, o que está pegando, né, ou o que a gente nesse momento aqui tem isso. para melhorar. Nunca é demais repetir, né, Omar, nas várias oportunidades que nós conduzimos academias de líderes, né, Sim, tanto presencialmente quanto online, que é hoje o grande movimento que nós estamos fazendo, isso, inclusive essa semana, né, as isso, pessoas estão tendo a oportunidade de entrar na próxima Academia de Líderes 3Fs, isso, né, as matrículas estão abertas numa condição super especial, né, o quanto a gente já escutou e continua escutando, né? As pessoas reclamando que nunca tiveram um feedback, que não sabem o que é isso, né? é, Não, uma vez meu líder me chamou a atenção, vira e mexe, ele sempre fala, vou te dar um feedback, vai lá e chama a atenção, critica, e realmente, às vezes, tem que ser chamado a atenção, devem ser apontados as questões que não estão boas, mas não confunda, isso não é feedback. Feedback é uma forma isso, estruturada que a gente já falou várias legal, vezes, né? isso, E também vale isso, mostrar para as pessoas o quanto esses 4 itens que nós acabamos de falar de dicas práticas, eles estão conectados, né? Se a gente pensar em comunicação transparente, ela faz parte do feedback, ela faz parte do desenvolvimento
contínuo, ela faz parte do reconhecimento. Se a gente pensar em reconhecimento, ele passa pela comunicação e por aí vai, né? Tem uma série, né? Uma série de aspectos que devem ser evidenciados. Bom, Mar, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, eu penso que é válido a gente reforçar os 3 pilares da Academia de Líderes 3Fs, né? A forma, a força e a flexibilidade, né? O que a gente pode chamar a atenção em termos da forma relacionada com o engajamento? Legal, Vitor. Esse é um ponto bastante importante. A academia tem esses 3 grandes pilares de sustentação. Quando a gente está falando em forma, a gente está buscando fazer com que exista uma estrutura, né, declarada, conhecida, e os objetivos também conhecidos pela própria equipe, né? E aí buscando, obviamente, um ambiente onde cada um de nós entenda qual ou quais são os meus papéis, para que nós tenhamos aí sim ali na frente o sucesso coletivo, né? Então é clareza. A forma aqui, Vitor, que nós trouxemos nesta live de hoje para o engajamento é a clareza, né? Para que a gente possa, de uma certa maneira, buscar com a clareza o envolvimento verdadeiro. Isso. O outro pilar, né, que nós trabalhamos fortemente na Academia de Líderes 3Fs é a força. O que a gente pode falar de força em termos de engajamento? Antifragilidade, Vitor, né? Isso, o quanto eu me entrego, né, forte, aprendendo com a queda, aprendendo com o erro, né, buscando estruturar neste aprendizado uma estratégia para a próxima queda, né? E aí a gente olhando para as decisões mais assertivas, as decisões fortes, as decisões diretivas, né? E trazendo aqui a objetividade. E por fim, o último pilar, que é a flexibilidade, né? Ser flexível e se adaptar às necessidades, né? Se eu quero trabalhar o engajamento, eu tenho que estar muito atento a como está o meu clima organizacional, como estão aqueles diversos indicadores que nós falamos no decorrer dessa live, para fazer as adaptações necessárias, né? A gente acredita mesmo, né, Omar, que aplicar constantemente os princípios dos 3Fs fortalece a liderança, né, e dá um suporte bacana para o engajamento sustentável, né? A gente também pensa que esses fundamentos ajudam a criar um ambiente onde o engajamento não é apenas iniciado, mas continuamente nutrido e reforçado ao longo do tempo. É isso, Omar? Tudo isso, Vitor. É tudo isso. Os 3Fs sendo aí, obviamente, trabalhados, né, ao sustento do engajar, né? Por isso que o líder precisa buscar sempre ferramentas, Vitor, para que ele possa, né, com o conhecimento, fazer com que nós estejamos sempre envolvidos e com a vontade de entregar mais, né? Eu acho que tem um ponto importante, né, Vitor? Eu, enquanto profissional, se eu não me sentir ou se eu não estiver engajado ou me sentindo engajado, né? Vai lá, se abre, né? Se entenda, porque, gente, nós aqui não acreditamos em um profissional que queira entregar resultados que realmente não esteja conectado, pertencendo, né? Engajado ao que a gente tem chamado de norteadores estratégicos, propósito, conexão com o líder, com os outros. Então é um momento, às vezes, de repensar, né, Vitor? Quem sabe conversar com o líder, puxar um feedback, ser muito transparente, né, na forma, trazer força para que você realmente consiga conduzir um bate-papo muito bacana e buscar fazer com que realmente você se encaixe, né, e você se entenda dentro da organização onde você está. Depende muito da gente, né, Vitor? Na completude aqui é quase isso, né? Tanto que a gente sempre fala da autoliderança, da liderança do si mesmo, que é outro item que a gente sempre enfatiza, né? Isso. Bom, esse material aqui que você está acompanhando vai estar gravado, vai estar disponível para você rever, passar para outras pessoas que você entenda que vale a pena. Por isso, registro aqui que hoje é dia 10 de julho,
E essa semana em específico nós estamos com as matrículas abertas para a próxima turma online da Academia de Líderes E 3Fs, com numa bônus. numa condição super especial. Entre nos links que vocês encontram nos nossos perfis, tanto o meu, quanto do Omar Ganem, quanto da Rosane Bonessi, que é a nossa parceira na Academia de Líderes 3Fs, quanto no próprio perfil da Academia de Líderes. Omar, um abração para você, até A domingo, então, nós, na próxima live, a nós. e para todos também. Uma Legal. ótima semana. Vitor, Abraço. valeu, valeu, Tchau, valeu, tchau. gente. Obrigado. Tchauzão.